Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia você que nos assiste pela TV Câmara. É uma satisfação estar aqui nessa manhã, podendo contribuir com a nossa cidade. A semana passada, eu abordei a respeito, falando sobre os idosos, sobre os deficientes físicos, e eu gostaria de explorar mais um pouquinho esse tema, porque, como eu falei aqui a semana passada, nós colocamos aqui um projeto de lei nessa casa a respeito do que se trata de idoso e deficiente físico. Eu coloquei esse projeto porque a intenção desse projeto era o quê? Isentar o idoso e o deficiente físico do ticket da Zona Azul, da tarifa de Zona Azul. E eu também gostaria aqui de reforçar o levantamento que nós fizemos com relação ao idoso aqui na cidade. Eu estive em contato com o IBGE e aqui nós levantamos que Jacareí, no ano de 2010, nós tínhamos na cidade aproximadamente 23.273 idosos na cidade. Então perceba, para arredondar isso, 23 mil idosos na cidade. Isso em 2010. Nós estamos no ano de 2013. Quantos idosos já aumentaram nesse tempo? 2010 para 2013. É interessante que a gente percebe o quê? Que a contrapartida que a Zona Azul oferece para o usuário é muito pequena, para dizer quase nada. Olha só, o serviço de qualidade da Zona Azul, perceba que se tiver um problema de sinistro, se o teu carro, você que está nos assistindo nesta manhã, se o teu carro for roubado na rua, o que a Hora Parque vai lhe pagar? Se o teu carro for riscado na rua, o que a Hora Parque vai te pagar? É interessante que a nossa administração, ela exige que o estacionamento privado tenha o seu seguro. Ou seja, o estacionamento da cidade, ele tem que fazer um seguro com uma seguradora, para quê? Para prevenir as pessoas que usam aquele estacionamento. E se o estacionamento da cidade não tiver o seguro, a administração vai lá e fecha o estacionamento. Agora, por que o estacionamento da cidade tem que ter seguro e a Hora Parque não? É muito estranho isso, gente. É muito estranho. Por isso que na semana passada eu pedi aqui a cópia do contrato da empresa que fornece esse trabalho na nossa cidade. Porque quando eu fui eleito para quê? Para fiscalizar, para colaborar com o bem da nossa população. E quando se trata de idoso e se trata de deficiente físico, nós estamos falando do quê? De pessoas que construíram a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. Então, se o estacionamento tem que ter seguro, a Zona Azul também tem que ter seguro. Se o carro teu for roubado lá, ou for riscado, ou algum outro carro bater, como é que vai ficar? E mais, hoje de manhã, eu já parei para tomar um café na padaria, fui tomar um café lá na padaria Paris, e eu estava lá. Para surpresa, não tinha horário ainda da Zona Azul. Então eu falei assim, agora eu vou parar o carro, graças a Deus não vou precisar pagar a Zona Azul. Mas não precisa pagar a Zona Azul e tem que pagar o franelinha. Aí você vai dizer assim, não, mas você não é obrigado a dar dinheiro para a pessoa que está olhando o teu carro. Gente, é um constrangimento. É um constrangimento as pessoas que ficam nos pontos da cidade pedindo o quê? Uma taxa de contribuição para que você possa ajudar o morador de rua. E geralmente usuário do quê? De droga. Por isso eu deixo meu registro aqui. Vamos acordar, vamos ajudar os idosos, vamos ajudar os deficientes físicos. Eu também coloquei aqui uma propositura com relação ao quê? As cadeiras de rodas.
nos prédios públicos da cidade. E eu estava vendo aqui na matéria ontem do Vale Paraibano, lá em São José dos Campos, quero já logo de início parabenizar o governo do estado, porque lá o governo do estado ele subsidia ali um centro de reabilitação, que chama-se Luci Montoro, lá em São José dos Campos. Ele foi inaugurado dia 17 de setembro de 2011 pelo governador Geraldo Alckmin. Olha que interessante, lá são feitos atendimentos, esses 2 anos de fundação lá da rede de reabilitação, foram feitos nesses 2 anos 110 mil atendimentos e entregas de 3 mil equipamentos. Que equipamentos esses? Equipamentos de locomoção para o deficiente físico. Equipamentos como cadeiras de rodas, muletas e andadores. Gente, olha só a fala de um deficiente físico, que diz aqui o jornal, da recuperação. A vítima de uma doença rara, Ivone Pereira, de 34 anos, perdeu as 2 pernas, passou a usar próteses. Foi na rede Luci Montoro que aprendeu a andar com os aparelhos. Ou seja, ela teve um aparelho para que ela pudesse voltar a ser novamente uma pessoa normal e respeitada na sociedade. Por isso, eu tenho cobrado da prefeitura, eu tenho cobrado do nosso prefeito, porque nós temos que ter um banco de cadeira de rodas na nossa cidade, nós temos que ter um banco de muletas, nós temos que ter um banco de óculos. Quantas pessoas sofrem disso? Nós temos que ter um departamento que possa assistir o idoso com dentaduras, com próteses dentárias. O idoso não pode ficar marginalizado dessa forma. Vamos dar assistência para esse povo. Vamos acordar. Até porque, olhando politicamente, né, vamos olhar como se fosse, né, só pensar em política. Gente, esse povo vota. Seu prefeito, por favor, vamos olhar para essa situação. As calçadas da nossa cidade, como andam as calçadas da nossa cidade? Ah, a calçada não é problema da prefeitura, o problema é do dono do imóvel. Por favor, autue então o dono do imóvel para que ele possa melhorar a sua calçada. Eu não estou entendendo essa prefeitura, eu não estou entendendo essa administração. Sinceridade. Reforço, falta o quê? Vontade política. Falta vontade política. Está aqui, ó, no Diário de Jacareí. Quedas internam 3 idosos por hora em São Paulo. O idoso cai, é internado. O ossinho do idoso é fraco. O idoso cai na calçada e aí? Como é que fica? Sem hospital para atender. Tem que ficar esperando um tempão lá para ser atendido. Como é que vai ficar a situação dos nossos idosos? Isso em São Paulo, 3 caem lá. E aqui em Jacareí, quantos caem? Se eu colocar um pedido de informação aqui, quantas pessoas caem na calçada? A prefeitura não tem essa informação. Ah, isso não é papel da prefeitura. Como não é papel da prefeitura? De quem é o papel, então? É eu que tenho que ficar lá na calçada perguntando quantas pessoas caem na calçada? Gente, vamos acordar. Lá a calçada da Minha Esper, lá do lado do Mercadão Municipal, o buraco sai rato lá o dia inteiro. Vamos arrumar. Quantas das vezes já pedimos para arrumar aquela calçada? Não arruma. Quem é que tem que arrumar a calçada do mercado municipal? São os donos do mercado, os donos que têm as suas bancas lá? Eu deixo meu registro aqui para finalizar, senhor presidente. Foi comentado aqui a respeito da faixa de pedestre. Está aqui, ó, projeto de Educando o Meu Bairro, uma ação da Prefeitura de Jacareí pela educação do trânsito. Muito bonito. Coloca papel aí para circular na rua. Mas e as faixas de pedestre pintadas nos bairros? E a sinalização de solo? Vai lá na cidade de Salvador para ver. Vai lá no Lucas Nogueira Garcês para ver. Os 4 pontos da cidade precisam de sinalização. Manda papel para tudo quanto é lado na cidade, mas não pinta a faixa. Eu agradeço a Deus. Muito obrigado por tudo.